Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando para vocês sobre o livro O Cálice e a Glória, a trajetória do cristão pelo caminho do sofrimento e da glória de Deus. Um livro editado pela editora Peregrino e escrito pelo pastor Greg Harris. Se você quiser ganhar esse livro aqui em sorteio no final desse mês, no dia 21, assista esse vídeo até o final para conhecer as regras e poder garantir o seu. Combinado? Então é isso aí, meus amigos. Vamos agora para a resenha do livro. Então, galera, nesse livro aqui, o pastor Greg Harris, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como que Deus o colocou em uma situação completamente difícil e como que ele pôde usar essa situação extrema e difícil para poder edificar o rebanho da sua igreja no futuro. Se você estiver passando por algum momento difícil na sua vida, eu creio que ele vai lhe ajudar muito, porque ao longo da leitura você vai se identificar com os problemas do autor e com muitos dos questionamentos que ele tinha ao longo do seu período de dor. Então, muito provavelmente, muitas coisas que você se questiona, pergunta para Deus ou coloca na sua mente, você vai ver o próprio pastor Greg fazendo a ele mesmo ao longo da sua estrada de sofrimento. Então, assim, é um livro que vai edificar a sua vida e vai nos ensinar também sobre como que nós não somos os únicos a pensar que Deus nos abandonou ou que Ele não se importa conosco. Na verdade, pessoas de toda parte do mundo fazem a mesma pergunta quando estão sofrendo. E o primeiro ponto que o pastor Greg retrata nesse livro é que quando a pessoa está passando pelo momento de sofrimento, é muito comum ela dizer que Deus a abandonou. E de fato, talvez seja esse o sentimento mais comum que a maioria das pessoas tem. Geralmente, quando Deus ele manda uma pessoa, vamos dizer assim, metaforicamente, para um deserto ou para um lugar de solidão, de fato, ele praticamente não se comunica mais com ela. Parece que realmente o objetivo dele é deixar a pessoa sozinha. Ainda que Deus não a abandone, ele aparentemente não está mais com ela. E essa é a grande prova que o ser humano tem, né? Quando Deus ele está presente, mas ele aparenta estar ausente durante aquele período da sua vida. Essa é a principal luta que o ser humano tem. Como lidar com a presença de Deus quando a sua presença parece uma ausência? A questão do sofrimento ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento curto e mais rigoroso e o sofrimento fraco, porém com tempo maior. E se você pudesse escolher qual tipo de sofrimento você quer, se seria o curto, porém mais complexo, ou o longo, mais fácil, né, ou menos complexo, eu não tenho dúvida de que todo ser humano iria escolher o sofrimento curto, porque ninguém quer sofrer por um longo período, não é mesmo? Só que muitas vezes Deus ele escolhe colocar as pessoas em algum tipo de sofrimento que vai ser não muito difícil de se lidar, porém pelo fato dele não ser muito difícil, ele vai alongar esse período. Então, o tempo do sofrimento acaba compensando a sua complexidade. Não sei se você conseguiu entender muito bem o que eu falei. O pastor Greg ele vai nos trazer vários exemplos da vida dele, de parentes, familiares e até mesmo da Bíblia, de pessoas que passaram por sofrimentos curtos, médios e longos, porém não abandonaram a Deus em hipótese alguma. Se eu não me engano, o pastor estava sofrendo de artrite ou de algum outro problema no osso dele. Então ele não conseguia mais andar, não conseguia caminhar, não conseguia pregar, não conseguia sequer ir à igreja. Então assim, ele teve um sentimento total de ausência de Deus na sua vida. Porém, estava se sentindo um pouco melhor, então ele decidiu ir à igreja pregar naquele dia. Porém, ele se encontrou em um grande dilema. Como que ele conseguiria pregar às pessoas, pregar à igreja que Deus restaurava vidas, que Deus curava, que Deus resolvia os problemas delas, sendo que ele mesmo estava lidando com aquela dificuldade, com aquela dúvida. Será que de fato Deus vai resolver o meu problema? Será que Deus realmente ele se importa comigo? Como é que eu posso pregar na igreja que Deus se importa com todo mundo se eu mesmo estou duvidando de que Ele se importa comigo? E ele começou a se sentir um pouco hipócrita com esse pensamento. Como eu posso pregar que Cristo ama a minha igreja se eu mesmo estou duvidando do amor dele para comigo? Então ele passou por essa situação e ele se abriu conosco ao longo do seu livro. Se você está passando por um problema semelhante, eu creio que o testemunho de vida
do Pastor Greg e mais as suas notas sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento serão muito úteis e muito edificantes para a sua vida. Um outro aspecto muito legal também é sobre como que Deus ele espera um tempo muito longo para dar algumas bênçãos para os seus filhos. E ele vai comparar isso com um pai que queria dar um serrote para o seu filho. E a ilustração é mais ou menos a seguinte: um pai queria ensinar o seu filho a arte da marcenaria ou algo parecido. Porém, ele tinha que dar um serrote para o filho. Entretanto, o filho de 6 anos não tinha ainda maturidade para receber aquele serrote. Muito provavelmente, se a criança de 6 anos pegasse o serrote e fosse trabalhar, ela iria se cortar o dedo ou acontecer alguma coisa pior com ela. Então, embora Deus quisesse realmente dar o serrote para o filho, com aquela idade de 6 anos, ela não conseguiria trabalhar eficazmente com o serrote. Aquele serrote, por mais que parecesse uma bênção para a criança, poderia acabar sendo uma maldição, simplesmente porque a criança não tinha ainda a maturidade para lidar com o serrote. Então o Pastor Greg vai usar essa ilustração para a gente, sobre que como Deus ele quer abençoar os seus filhos, porém muitas vezes ele tarda essa bênção porque ela não está preparada. E para finalizar, galera, eu não quero deixar essa resenha muito longa. O que eu achei mais legal no livro é o seguinte: o Pastor Greg vai dizer para a gente que existem 2 tipos de bênçãos que Deus dá para os seus filhos. Existem as bênçãos materiais e existem as bênçãos espirituais. Quando Deus quer dar alguma bênção espiritual para a pessoa, geralmente ele retira alguma bênção material dela. Deu para entender bem? Então, geralmente, quando Deus quer te dar alguma bênção espiritual, ele costuma retirar alguma bênção material que ele te deu. E nós poderíamos facilmente fazer essa ilustração como se fosse uma balança. Quanto mais bênção espiritual Deus te dá, menos bênção material você tem. Ou mais bênção material ele retira de você. Não há como, na maioria das vezes, você ser muito abençoado materialmente e ao mesmo tempo ser muito abençoado espiritualmente. Porque o material e o espiritual não se juntam, galera. Então, assim, eu achei muito legal essa comparação, porque muitas pessoas, na verdade eu, você e quase todo mundo, sempre vai orar a Deus pedindo bênçãos materiais. Casa, carro, um emprego melhor, saúde, uma viagem. É sempre alguma coisa material. Muito raramente alguém vai orar a Deus pedindo uma bênção espiritual, pedindo mais temor, ou pedindo mais santidade, ou pedindo sabedoria, dom da pregação, amor pela leitura da palavra, enfim, coisas que agregam mais valor ao reino de Deus. Essa não costuma ser a oração do cristão na maioria das vezes, né? A gente pede mais bênçãos materiais. Então, já que nós sempre pedimos bênçãos materiais e nunca as espirituais, chega uma hora, né, irmãos, que Deus vai ter que nos forçar a ganhar alguma bênção espiritual. E geralmente é por um processo muito doloroso, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Eu achei muito bacana o livro, tá bom? E vamos dar uma olhadinha agora, rapidamente, no trabalho gráfico da editora? Então, galera, tá aqui a arte gráfica do livro, tá bom? O Cálice e a Glória, a trajetória do cristão pelo caminho do sofrimento e a glória de Deus. Greg Harris, editora Peregrino, tá bom? Tá aqui a lombada dele, a contracapa, tem algumas recomendações de alguns autores, como John MacArthur, Dan Yakin e outros também famosos, tá bom? Tá aqui a diagramação, ó. Vocês veem que é uma letra muito agradável, confortável. Aqui estão também as minhas marcações, as páginas que eu achei as minhas preferidas, né? Então tá aí. Muito bacana, um livro muito bom. Para quem está em um momento difícil da sua vida, eu creio que vale muito a pena conferir, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês agora rapidamente o sumário aqui, ó. O deserto, o cálice, a estrada, o presente, a comunhão, as pegadas, a surpresa, a bênção, o acordo e a glória. O Cálice e a Glória, editora Peregrino. Então é isso, galera.
Muito obrigado pela sua visualização. E agora, se você quiser ganhar esse exemplar aqui no dia 21 de maio, no sorteio que eu farei aqui no canal, basta você curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo no seu Facebook, marcando a minha página, @resenhas cristãs, sem tio, na letra A, e deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube, dizendo o que você prefere, uma bênção espiritual ou uma bênção material. E por quê? Então é isso aí, galera. Segue as regrinhas, que dia 21 eu vou fazer o sorteio. Orem também a Deus para que vocês ganhem esse livro aqui. E eu vou orar também para que, se alguém estiver passando por algum problema de sofrimento ou uma causa muito difícil, eu espero que Deus venha conduzir o sorteio para que essa pessoa seja contemplada e seja edificada com a leitura desse livraço, porque realmente vale muito a pena. O Cálice e a Glória, a trajetória do cristão pelo caminho do sofrimento e da glória de Deus, galera. Então é isso aí. Obrigado pela sua visualização. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fique com Deus. Tchau, tchau.